Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 13 de maio. Daqui a pouco vai rolar a bola para Laú e Carabobo, quinta rodada dessa fase de grupos, onde os chilenos precisam desesperadamente vencer, para seguir sonhando com classificação. Mas a verdade é que depois da derrota para o Estudiantes em casa, a Laú se complicou. Mesmo que vença o Carabobo, vai ter que conseguir o resultado no Rio de Janeiro contra o Glorioso. E claro, o Botafogo quer muito essa vaga para as oitavas de final. Faremos o react aqui, ao vivo, desse confronto, claro. A partir de 9h15 da noite estaremos aqui fazendo a live, para 9h30 da noite acompanharmos tudo que acontecer nesse confronto. Você, claro, é nosso convidado. Mas nesse vídeo daqui, eu não quero falar sobre essa partida, não. Eu quero falar sobre o que o Renato Paiva pode fazer nesse jogo contra o Estudiantes para que a gente saia com um resultado positivo. Eu sei que existe a possibilidade de classificar, mesmo que a gente empate com os Estudiantes e depois vença a Laú. Claro, dependendo do saldo de gols dos chilenos. Mas cá entre nós, vence o Estudiantes, vence a Laú, muda completamente a atmosfera, fica positiva, de confiança. E se embalar uma vitória contra o Flamengo também nessa semana, aí todo mundo fica super feliz e o Renato Paiva, inclusive, ganha nova vida no Glorioso. Tudo isso eu quero comentar com vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. De saída, eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Isso é super importante, o YouTube funciona dessa maneira. Você deixa o like, o conteúdo é melhor distribuído, mais torcedores passam a conhecer e dessa forma a gente pode seguir crescendo. Estamos buscando os 60 mil inscritos, de preferência até o fim desse mês de maio, e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Aproveite e clique no sininho para ativar as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades, de todos os conteúdos publicados por aqui. Destacando que esse é o terceiro conteúdo ao longo dessa terça. E como a gente ainda vai ter a live a partir de 9h15 da noite, para poder reagir aqui junto com vocês em relação a Laú e Carabobo, são 4 conteúdos, tudo sobre o Botafogo, nessa terça-feira. Dito isso, vamos em frente. Bom, o Botafogo contra o Internacional, ele não fez um jogo mágico, mas fez um jogo letal. Foi o jogo mais letal sob o comando do Renato Paiva. Se você comparar com todas as outras partidas que a gente já jogou, não dá para comparar. O Botafogo é engraçado, né? Se você comparar, não dá para comparar. Mas a verdade é essa. Chegou com o Igor Jesus, fez o gol. Chegou com o Arthur, fez o gol. Chegou com o Cuiabano, fez o gol. Chegou com o Telles, fez o gol. Depois teve a chegada com o Juan Cruz e com o Natan. Foram 6 grandes oportunidades do Botafogo ao longo desse confronto. 4-0 no placar. O aproveitamento foi espetacular. 4 gols nas primeiras grandes 4 oportunidades, simplesmente sensacional. Se pudermos repetir isso contra os Estudiantes, maravilhoso. Especialmente melhorando a parte defensiva, porque os espaços para o Internacional tentar nos agredir, eles estavam lá. Ainda bem que a equipe do Inter, toda modificada, não soube tirar proveito da situação. O Estudiantes, ele também vem com uma equipe mexida, tá? Importante destacar isso. Perderam jogadores lesionados no confronto pelo Campeonato Argentino, onde inclusive foram eliminados pelo Rosário Central. Já não poderiam contar com o Medina. Então é no mínimo 4 jogadores a menos aí para o treinador do Estudiantes escalar a equipe. Pela situação do Estudiantes na tabela, eu não consigo visualizar o treinador colocando a equipe argentina para jogar dentro do Botafogo. Eu imagino que eles podem fazer um bloco médio-baixo, não grudando a bunda na grande área, né, só esperando ali uma oportunidade. Vão tentar de alguma maneira jogar futebol, claro, mas eu não consigo visualizar um Estudiantes que só vai querer se defender. Tudo bem que com a vitória que eles tiveram lá no Chile, a situação dos argentinos ficou mega confortável. Perdendo para o Botafogo, basta vencer o Carabobo e está tudo resolvido. E é o Carabobo na Argentina. Eles já venceram na Venezuela, tem tudo para jogar, para ganhar jogando em casa. Então o que eu espero que o Renato Paiva faça? Na medida do possível, em primeiro lugar, coloque o mesmo time que jogou contra o Inter. John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Telles. Gregory, Marlon. Pode ser o Jefinho pela direita, muito embora eu gostaria de ver o Natan ali também, tá? Porque o Jefinho, na recomposição, ele voltou contra o Inter. Mas não é que ele volte para ajudar a dar combate.
Não tem grande dificuldade para poder ultrapassar o Jefinho ali na marcação. E eu boto entre aspas mesmo, porque o Jefinho não marca. O Jefinho, quando muito, ele cerca. Então eu gostaria de ver como que o Natan se sairia começando uma partida, porque tem velocidade e tem força física. Do lado esquerdo, a gente vai ter o Cuiabano. E a gente vai ter velocidade e força física. Lá na frente, o Igor Jesus e o Arthur tendo aquela liberdade para poder circular. Pode muito bem ser esse time, eu espero inclusive que seja. O Santiago Rodrigues vai estar disponível, fica no banco de reservas. O Juan Cruz fica no banco de reservas. Elias Manuel, a mesma coisa. De repente o Natan se começar com o Jefinho, ou então o Jefinho se começar com o Natan. Teremos alternativas. Teremos opções ali para o Renato Paiva poder, eventualmente, caso necessário, fazer algumas mudanças se o Botafogo estiver tendo dificuldades para poder abrir o placar e ampliar esse placar. O interessante é que a gente vença o Estudiantes mais uma vez jogando em casa sem ser vazado. Se o Botafogo conseguir melhorar o número de gols marcados e o seu saldo de gols, num eventual empate ali em pontos, a gente pode avançar mesmo assim. Eu acredito que o Renato Paiva ele não vai inventar, digamos. Vai colocar a equipe que performou. Não foi um jogo brilhante, especialmente falando do ponto de vista defensivo, mas foi um jogo letal. E é o que a gente precisa contra o Estudiantes. É melhorar a parte defensiva, o sistema mais compacto e lá na frente, quando tiver a oportunidade, cravar. Não pode ter a chance de desperdiçar. Conforme, inclusive, aconteceu contra o próprio Estudiantes jogando na Argentina. O Estudiantes ele teve volume de jogo quando jogou em casa contra a gente. Mas quem teve as melhores oportunidades? Foi o Botafogo. Foram 2 com o Arthur e 1 com o Savarino. O Arthur, inclusive, perdeu um gol de cabeça dentro da pequena área. Coisa que, em hipótese alguma, pode acontecer nessa quarta-feira. A gente não teve ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma nova parcial. Dá para imaginar que, de repente, a gente vai ter lá uns 25 mil torcedores. Né? Segunda-feira, 17 mil. Quarta-feira, uns 25 mil. Dá para imaginar. Ainda mais com a galera, né? Pô, meu irmão, só 17 mil nesse jogo? Vambora. Então, eu acredito que a gente vai ver um bom jogo do Botafogo. Acredito que o time, tendo essa chance, depois de jogar, pô, e fazer 4-0 e jogar junto de novo, eles podem dar um passo à frente. Nessa questão da evolução. Porque vencer é fundamental. É o que interessa. Ah, não jogou bem, mas venceu. Irmão, seguiu vivo. É o que a gente precisa. É seguir lutando pela vaga até o último instante. Mas se a gente puder unir performance, letalidade e resultado, é o melhor dos cenários. Porque você vai encaixar 5 vitórias nos últimos 6 jogos, mesmo que não tenham sido exibições extraordinárias, mas isso vai fazendo o time gradativamente entrar nos trilhos. E no fim de semana, a gente não pode ignorar, tem o clássico contra o Flamengo. Um Flamengo que vai ter o seu meio de campo modificado, porque tem ausências importantes. O Pulgar e o Gerson não jogam contra o Botafogo. Eu estou torcendo muito para a gente poder vencer esses 2 jogos e vencer jogando bem. Porque, de verdade, se o Botafogo vence esses confrontos, se o Botafogo se mantém vivo na Libertadores, a galera ganha mais confiança. E aí eu falo galera, eu falo jogadores, eu falo comissão técnica, eu falo torcida, todo mundo. E depois a gente, de repente, vence o Flamengo no Maracanã, irmão, pode ser uma semana que vai iluminar o nosso caminho. Que assim seja. Estou torcendo muito por isso, tenho certeza que você também. E quero saber, qual modificação, se é que você faria alguma, na equipe do Botafogo, em relação ao confronto contra o Inter? Você manteria o 11 que o Paiva colocou em campo naquele dia? Ou você testaria, de repente, o Natan no lugar do Jefinho, ou mesmo uma outra alteração? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião e fica o convite, claro. 9h15 da noite estaremos ao vivo aqui para poder iniciar essa transmissão, essa live, onde a gente vai fazer o react do confronto entre Laú e Carabobo, torcendo para os chilenos deixarem pontos pelo caminho. Por que não?